Aqueles que definem independência com base em critérios superficiais, seja pela diversidade ou pela suposta autonomia, estão redondamente enganados. Como alguém pode se considerar independente quando metade do seu sustento vem de uma única fonte de renda? Talvez não sejamos tão visíveis assim, mas é justamente esse o tipo de conselho que eu busco. Pessoas que, se eu desaparecesse hoje, praticamente tudo o que possuo seria destinado a uma fundação. Meu objetivo é simples: acumular o máximo de recursos possível ao longo dos anos para gastar como bem entender. Temos verdadeiros donos no nosso conselho, e o que eles produzem como membros não se compara ao valor que trazem como investidores e parceiros. São brilhantes, excepcionais, verdadeiros gigantes em capacidade intelectual e visão de negócios. Não tenho dúvidas de que temos o melhor conselho do país. Um diretor que recebe $150 mil por ano de uma empresa que depende dele não é independente, é, na prática, um funcionário disfarçado. Isso é uma interferência comum do governo, dizer uma coisa e fazer outra. Nunca vi, em mais de uma dezena de conselhos que integrei, um diretor recusar uma aquisição ou um pacote de remuneração por considerar os honorários irrelevantes. Nunca. Na minha experiência, eles raramente agem como deveriam quando ocupam essas posições. Queremos pessoas que ajam como se fossem donas do lugar, não meros figurantes. O sistema ideal é claro. Quem tem 3 indicações para cargos públicos diferentes, como lembro bem de uma autoridade dizer, não está apto a servir se não estiver disposto a largar tudo a qualquer momento. Um conselheiro que não pode simplesmente voltar a ser o professor mais requisitado do mundo, porque sua identidade e segurança financeira não dependem do salário da empresa, não está preparado para tomar decisões difíceis. Esse deveria ser o verdadeiro teste para um diretor, estar disposto a abrir mão do cargo no instante em que discordar. Infelizmente a resposta é clara, não é assim que funciona. Temos um diretor que foi demitido 2 vezes de comitês de remuneração de outras empresas por ter a coragem de questionar se os pacotes propostos eram justos. Isso não acontece nos conselhos americanos. Eles não buscam integridade, determinação ou coragem. Espero não estar ofendendo meus amigos desses comitês. Afinal, quem ofende é quem tem um cachorro. Os Estados Unidos dominaram a economia global por quase um século, uma hegemonia que se assemelha a um monopólio. Seria justo chamar o país de um castelo com fosso? E se for, como ampliar ainda mais suas muralhas? A verdade é que os Estados Unidos alcançaram um sucesso extraordinário, como já mencionei antes. Sua população, relativamente pequena, acumulou uma fatia desproporcional da riqueza mundial nos últimos 250 anos. A pergunta que fica é: por que esse grupo específico se saiu tão melhor que o resto do planeta, se não somos mais inteligentes ou especiais? Não chamo isso de imperialismo econômico, não é esse o ponto. O que fizemos não é segredo. Os Estados Unidos se tornaram a força dominante no mundo pós-Segunda Guerra, e acredito que essa influência diminuirá um pouco com o tempo, embora não me preocupe excessivamente. O que importa é que grande parte do mundo está adotando as melhores práticas que desenvolvemos, e isso, no fim, só fortalece nosso castelo, mesmo que outros também construam os seus. Quanto mais o mundo prosperar, melhor para todos. No ano passado tivemos $1 trilhão em comércio real, além de outros 600 bilhões em transações menos visíveis. Quero ver esse número crescer, porque isso beneficia tanto os Estados Unidos quanto o planeta. Nossa prosperidade futura não precisa vir às custas de ninguém. Alguns países, partindo de bases mais modestas, crescerão mais rápido que nós, e isso é positivo. Há bilhões de pessoas vivendo em condições precárias, e espero que daqui a 20 ou 50 anos, uma porcentagem maior delas tenha uma vida digna. Não é arrogância pensar assim. Se hoje somos a nação mais rica e poderosa do mundo, e daqui a um século formos apenas mais um país de renda média na Ásia, ainda assim estaremos em melhor situação do que hoje. Mas seria um tipo estranho de riqueza, onde perdemos nossa posição relativa. Não é isso que desejo. Se tivesse que apostar, diria que a Ásia será a região com maior crescimento percentual nas próximas décadas. E se não houver grandes catástrofes, ela se tornará um lugar muito mais próspero do que somos hoje. Acredito que sem o flagelo do terrorismo, os americanos viverão melhor daqui a 10 anos, e ainda melhor daqui a 20. Mas isso só acontecerá se abandonarmos políticas míopes. O futuro está em nossas mãos, mas precisamos agir com sabedoria. Mas não é a primeira vez que enfrentamos desafios assim. Como Peter Lynch costumava dizer, invista em negócios tão sólidos que até um tolo poderia administrá-los, porque cedo ou tarde, um tolo fará. Nosso país é exatamente assim.
tão resiliente que até políticas equivocadas não conseguem destruí-lo. Basta olhar para a nossa história, já superamos crises que pareciam insuperáveis. Warren Harding, a Grande Depressão, guerras, recessões, escândalos e passamos por tudo e ainda assim avançamos. Houve altos e baixos, é verdade, mas o progresso foi notável. O PIB per capita real hoje é 7 vezes maior do que há um século. 7 vezes. Em apenas 100 anos, transformamos a realidade econômica de uma nação. É extraordinário. Sei que há preocupações legítimas, o endividamento das famílias, os déficits comerciais, a volatilidade dos mercados. E sim, esses problemas precisam ser enfrentados com urgência. Mas não acredito que eles sejam capazes de arruinar tudo. Podem causar turbulências, desequilíbrios temporários, até crises pontuais, como já vimos antes. E como no passado sairemos mais fortes. Os Estados Unidos já enfrentaram colapsos financeiros, bolhas estouradas e pânicos nos mercados, e sempre se recuperaram. Às vezes com cicatrizes, outras com lições aprendidas. Mas nunca pararam de crescer. Não sou pessimista em relação ao futuro deste país. Não consigo imaginar um lugar melhor para estar. Quando penso nos cenários possíveis, o mais provável é que no fim das contas tudo dê certo. Haverá momentos de caos, sem dúvida, sempre houve. Mas a história mostra que mesmo nos piores momentos, a capacidade de adaptação e reinvenção dos Estados Unidos é inigualável. E é por isso que, apesar de tudo, continuo otimista. Não um otimismo ingênuo, mas um otimismo fundamentado na realidade de quem já viu este país superar o que parecia impossível.